Pessoal, olha só, o vice-presidente Geraldo Alckmin acaba de romper o silêncio e se posicionar de forma dura contra as decisões de Lula, defendendo um corte radical de gastos como solução urgente para a crise econômica do país. Lula se manifestou. Alckmin, que até então se mostrava totalmente passivo, se mostra impaciente com as decisões do atual mandatário e tiveram conflito. Mas as surpresas não param por aí. Em um ato que contraria todo o partido do PT, o Alckmin se mostrou contra a reeleição, retirando Lula completamente do baralho, o que enterraria de vez a esquerda no país. O Brasil observa um suspense, o país travando uma batalha entre líderes que até ontem eram aliados, e o escândalo continua. Em meio à tensão, indícios de uma nova pedalada fiscal surgem em mais uma estatal, o que pode indicar um possível impeachment de Lula, ameaçando complicar ainda mais a situação do governo. Será uma estratégia da própria esquerda essa possibilidade de impeachment? Talvez o momento de tirar Lula de cena? Lula, que já está pressionado pela opinião pública e pela imprensa, agora se vê encurralado com essa denúncia explosiva. As redes sociais fervem, a população reage com indignação e as consequências podem ser devastadoras para a reputação do governo. Será o início de um colapso político que colocará o mandato do presidente à prova? E para piorar, o cenário internacional é igualmente sombrio para Lula. A iminente vitória de Donald Trump nos Estados Unidos assombra o governo brasileiro, enquanto Nicolás Maduro não perde uma oportunidade para humilhar publicamente o presidente. Com um quadro de desconfiança crescente e uma oposição reforçada, Lula assiste de camarote o desmoronamento da esquerda no Brasil. Então não fique de fora, aproveite para se inscrever agora mesmo aqui no canal, para receber todas as atualizações e ficar por dentro dos bastidores da política nacional. Também compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares, com todas as pessoas aí que você conhece, para que possam acompanhar de perto esse cenário explosivo que pode mudar o rumo do Brasil, e deixe seu joinha aí que nos ajuda bastante, combinado? Bora para a notícia? Eu começo aqui com a primeira notícia que saiu no jornal Metrópole, gente. Olha só essa matéria, eu vou trazer minha opinião, eu sei que muitos podem discordar, mas eu quero saber a sua opinião em relação a isso também, porque a agência estatal da Venezuela publica charges contra Lula e Itamaraty. É isso mesmo, eu vou trazer aqui, olha só, a agência de notícia estatal da Venezuela publicou nesse domingo uma charge que sugere que o Ministério das Relações Exteriores em Brasília está conectado de forma obscura à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A crítica acontece após a escalada na crise entre o governo brasileiro e o regime de Nicolás Maduro, e em meio a ataques venezuelanos contra o Itamaraty. E o Wickman, artista responsável pela charge, ainda escreveu Itamaraty, em referência a uma palavra usada de forma jocosa pelos britânicos para se referir aos colonos americanos. Olha só, na última semana, um dia após a divulgação da lista de convidados ao entrar no bloco BRICS, na qual a Venezuela não foi incluída, o alvo da charge foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao todo, Lula aparece em 4 artes e na primeira crítica o presidente brasileiro aparece dentro de um cavalo de Troia, alegoria usada para manipulação e enganação. Nesse contexto, Lula estaria disfarçado de aliado na Venezuela, enquanto age de acordo com os interesses americanos, vestindo sua bandeira, nada que surpreenda, escreveu o artista. Em outra charge, o presidente brasileiro sai de um armário usando um terno estampado com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Abre aspas, que nojento esse velho é, mas pelo menos ele saiu do armário, fecha aspas, publicou o artista. E em uma terceira provocação, Lula observa usando o chapéu do Tio Sam, símbolo da nação norte-americana, Maduro e Vladimir Putin, presidente da Rússia, se cumprimentando. Por fim, em quarta charge, o presidente do Brasil aparece junto de Javier Milei, da Argentina, e Gabriel do Chile, representados como cachorros de uma figura vestida com a bandeira americana. Acionou Wickman. Então, gente, apesar de estarem em pontas opostas, do espectro ideológico, tanto o argentino Javier Milei quanto o chileno da esquerda são críticos do regime de Maduro. E aí eu trago uma reflexão aí, a mídia, a grande imprensa traz que ao exagerar nas críticas de Lula, a Venezuela pode estar inadvertidamente proporcionando-lhe uma oportunidade de se posicionar como um político que, mesmo num cenário de divergências ideológicas, mantém uma postura resiliente, firme em favor da soberania nacional. E aí gerou uma desconfiança
na internet e também de minha parte, porque essa construção de um arqui-inimigo externo não fortaleceria um discurso de resistência e pode ser usado para reafirmar a liderança de Lula perante a opinião pública? Ainda mais nesse cenário, tanto internamente quanto no cenário internacional? Em um momento de crise econômica e desafios sociais no Brasil, o presidente poderia muito bem usar essa tensão com a Venezuela como uma forma de desviar o foco de problemas domésticos e fortalecer o seu papel como defensor dos interesses do país. Eu queria entender de vocês o que vocês estão achando disso. Será que é uma estratégia do Lula? Vocês acham que realmente ele comprou briga com Maduro? Conta aí pra mim, já que Maduro, né, é uma inspiração pro Lula. Geralmente ele trata muito bem esses políticos que são voltados pro lado ditador, acusados de ditadura. E a gente sabe muito bem, então foi estranho, né? Ao mínimo estranho. Uma outra informação também que saiu ainda no Metrópolis, pelo colunista Igor Gadelha, é que o Planalto prepara uma reação à eventual vitória de Trump. Membros do Palácio do Planalto debatem a reação do governo Lula para a possível vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos. Então, integrantes do Palácio já discutem internamente qual será a reação do governo brasileiro eventual, né? Na eventual vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos, que ocorre nessa terça-feira, dia 5. E segundo apurou a coluna, o presidente Lula, que declarou torcer pela democrata Kamala na disputa, foi orientado por auxiliares a reconhecer a eventual vitória de Trump de uma maneira formal. Então, uma das opções em estudo seria uma nota oficial em nome do governo brasileiro. O petista não deve ligar para parabenizar o candidato republicano por telefone, caso Trump vença a disputa. Já em caso de uma possível vitória de Kamala, a reação será diferente. Aliados afirmam que, nesse caso, Lula pretende telefonar para Kamala, além de parabenizar publicamente a candidata democrata. Então, o Lula já assumiu publicamente que está torcendo para Kamala, né? Em uma entrevista no dia 1º de novembro, o petista afirmou que a vitória da candidata sobre Trump seria mais seguro para a democracia. E no Itamaraty a ordem é esperar o desfecho da eleição para a Casa Branca antes de se pronunciar. Então a gente vai ver, o pleito se encerra nessa terça-feira, mas o resultado deve demorar alguns dias para sair. Diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos, cada um dos 50 estados tem seus próprios sistemas eleitorais e por isso a contagem de votos leva mais tempo para ser finalizada. Então a gente percebe o que, gente? Que no cenário atual apresenta sinais claros de que a esquerda, especialmente sob a liderança do Luiz Inácio Lula da Silva, vê a necessidade urgente de adaptar o seu discurso, ampliar seu apelo para evitar o quê? Uma queda ainda maior de influência política. Essa recente derrota da esquerda nas eleições municipais aqui no Brasil acendeu um alerta para a perda de conexão com uma base eleitoral mais ampla. Jovens, classe média, empresários, o eleitorado do centro político. E essa constatação parece ter levado Lula a traçar uma estratégia para reposicionar sua imagem, buscando novos diálogos e reconstruindo sua relevância. Primeiro, Lula desenvolveu uma postura ambígua em relação à Venezuela, num movimento que levanta suspeitas, como eu disse na primeira matéria, após anos de apoio, né, a esse tipo de regime, e agora, né, esse apoio dele a Nicolás Maduro, Lula mudou de direção recentemente, vetando a inclusão da Venezuela no BRICS, uma decisão que surpreendeu observadores e foi seguida por uma série de acusações e críticas da Venezuela ao presidente brasileiro. E essa nova postura que marca uma ruptura com a solidariedade tradicional da esquerda latino-americana sugere que Lula tenta se distanciar de figuras autoritárias para se reposicionar como líder forte e resistir a influências externas. Esse conflito, ele parece ser uma tentativa de criar um arqui-inimigo externo, permitindo que Lula adote uma postura mais alinhada com os interesses de um eleitorado que preza a soberania e a força nacional e suscita, né, no entanto, esse movimento suscita desconfiança, pois uma mudança abrupta de postura deixa dúvidas sobre suas deficiências e real aplicação. Outro ponto que reforça essa imagem de design estratégico é o recente acidente doméstico que levou Lula a cancelar viagens importantes onde ele encontraria chefes de estados com regimes autoritários. A decisão de cancelar esses encontros coincide com seu reposicionamento e passa a mensagem de que ele é mais seletivo nas alianças e cuidadoso em sua imagem internacional.
Essa série de gestos parece ser parte de um esforço mais amplo para realinhar a esquerda novamente no Brasil, com valores e expectativas de um eleitorado que se mostra mais crítico em relação a governos autoritários e menos tolerante com alianças automáticas baseadas apenas na ideologia. E a gente vê também, né, desse contexto aí, que a possível vitória do Donald Trump nos Estados Unidos intensifica a pressão para que Lula se mova ainda mais rápido. Trump representa uma força política que defende uma postura dura, nacionalista e muitas vezes antagônica em relação à esquerda e seus valores progressistas, e a ascensão de uma figura como Trump no cenário global pode gerar uma onda de lideranças populistas de direita na América Latina, enfraquecendo ainda mais a esquerda, caso essa não encontre uma forma de se reinventar. Então, para Lula e seus aliados, a vitória de Trump seria um indicativo claro de que a esquerda precisa conquistar novamente o apoio de setores mais moderados e de diferentes espectros sociais se quiser sobreviver politicamente. Vão comentando a sua opinião, porque essa realidade exige uma adaptação rápida do Lula, que precisa mostrar que está atento às mudanças e disposto a recalibrar o seu discurso para atender aos anseios de um público mais diverso e pragmático. A nova esquerda que ele tenta moldar é uma que busca, pelo menos através do diálogo, se comprometer menos com alianças e mais com os valores de soberania, democracia e desenvolvimento sustentável. Temas que o Brasil diz ter interesse e também que busca uma relevância no cenário internacional. Eu quero saber sua opinião sobre isso. Enquanto você comenta aí, teve uma divergência do Alckmin, né? A esquerda, ela tá rachando, ela tá tendo uma série de lavagem de roupa suja, vamos dizer assim. Até o Lula, eu trouxe para vocês ontem, né, que o Lula se mostra preocupado em relação a isso. Por quê? Saiu aqui na UOL que o Lula não anuncia corte de gastos e a Fazenda avisa que haverá mais reuniões. Olha só, né? Que interessante. O presidente Lula ficou reunido por cerca de 3 horas nessa segunda-feira com 7 ministros e 3 secretários para discutir os cortes de gasto no orçamento 2026, que o mercado financeiro tem esperado ansiosamente, mas nenhum anúncio foi feito. E o Ministério da Fazenda informou logo depois do fim da reunião que outras pastas serão chamadas nessa terça-feira para discutir as reduções de despesas. Mais cedo, o ministro Fernando Haddad havia dito acreditar que as medidas serão divulgadas essa semana e o Lula não quis se manifestar sobre isso. Porém, olha só, saiu na UOL aqui, né, que o Alckmin, ele defende o corte de gastos e o fim da reeleição para presidente. Olha isso, que bomba, hein? Olha que bomba, o vice-presidente criticou altos salários e aposentadorias e disse que os mais ricos deveriam pagar impostos de forma proporcional ao que ganham. Gente, parece que está tendo um conflito aí dentro da ala esquerdista, hein? O vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, defendeu medidas de corte de gastos no governo do Lula, também se mostrou favorável ao fim da reeleição do presidente da República. Ele concedeu entrevista aos senadores Jorge Cajuru e Leila do Vôlei. Foi veiculado às 22h30 do domingo, né, do dia 3 de novembro, na Rede TV. E Cajuru é presidente da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Apostas Esportivas. E a Superbet foi patrocinadora do programa transmitido no domingo. E antes já foi feita publicidade da Bet Sport. A decisão sobre quais são os patrocinadores da atração, entretanto, é exclusiva da emissora. E os apresentadores Cajuru e Leila não têm influência sobre esse tipo de decisão. Então o Alckmin disse que o desequilíbrio fiscal é uma dificuldade que, segundo ele, será resolvida de forma rápida. Ele disse: nós temos que cumprir o arcabouço fiscal, não gastar um centavo a mais do que arrecada, e eu tenho um buraco aqui. Como eu zero isso? Ou aumentando receita ou cortando despesa. Eu não sou o aumento de receita, porque a carga tributária já é de 33% do PIB. O vice-presidente afirmou que países concorrentes como China e Índia têm cargas menores. Declarou que é preciso cortar as despesas ineficientes. Então o governo não cria dinheiro, ele tira da sociedade. Eu estou vestido de impostos aqui. Roupa, sapato, tudo é 40%, 50% de imposto. A mamãe, quando compra uma bicicleta para o filho, 45% é imposto. E aí o governo oferece saúde e segurança. O vice-presidente declarou que o governo não pode, porém, usar o dinheiro para concentrar renda e pagar altos salários, altas aposentadorias e manter a empresa estatal ineficiente. Para ele, é preciso ter justiça tributária. Ele afirmou que possibilitar que bilionários paguem mais reduz a carga tributária de classe média e defendeu que no Brasil, quem ganha muito dinheiro pague proporcionalmente, assim como a classe média.
E o Alckmin também disse que é favorável à adoção de um regime político em que não há reeleição, mas que o mandato seja de 5 anos. Diz que seria uma alternância melhor de poder. Segundo Alckmin, Lula teria dito que gosta de ter ex-governadores em sua equipe, declarou que o fato de ter sido governador de São Paulo possibilitou a atuação do governo, e o presidente Lula delega: você tem liberdades, nós estamos trabalhando para fazer uma indústria inovadora, declarou. Então a gente percebe uma divergência. Lula, que quer aí se reeleger, parece que o Alckmin é contra a reeleição. Então tem uma contradição aí, e isso gerou uma repercussão negativa. Um outro problema ainda para o Lula, não bastasse essa rachadura que a gente vê muito clara aí entre os próprios aliados, é que a oposição pede uma investigação da Procuradoria-Geral da República sobre uma nova pedalada da Telebrás. A oposição do governo Lula solicitou uma investigação sobre a pedalada fiscal da estatal Telebrás, Procuradoria-Geral da República. O caso foi revelado pelo UOL, e o pedido de abertura de inquérito, o líder da oposição na Câmara, Felipe Barros, do PL, foi quem apresentou a denúncia para apurar a conduta dos responsáveis pela gestão financeira da Telebrás e do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. A pasta supervisiona as atividades da Companhia de Telecomunicações. O UOL mostrou o caso em setembro. A empresa fez uma manobra contábil milionária para rolar despesas no orçamento desse ano, de 2023, para esse ano, e esse tipo de procedimento é considerado irregular pela TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Após a publicação do caso, parlamentares da oposição pediram uma apuração de corte de contas. Em resposta ao TCU, a Telebrás confirmou ter usado a ferramenta orçamentária despesa de exercícios anteriores para rolar aí compromissos, e estimou um rombo de 184 milhões para 2025, o dobro em relação a esse ano. Então, gente, talvez nasça aí um novo pedido de impeachment contra o presidente Lula em relação a essa nova pedalada. Vamos ver o que vai dar, mas o clima está bem tenso em relação a esse assunto. E muitos questionam: será que isso é uma estratégia da própria esquerda para tirar Lula de cena? Porque o Lula, ele não gostaria de ter o seu último ano de reeleição não, mas de candidatura, saindo esmagado, né? Tanto que ele está caindo nas pesquisas, ele preocupa, isso já é algo que a esquerda vem analisando, a possibilidade dele não se candidatar em 2026, então ele é o único líder forte, diria, em relação da esquerda no Brasil, para poder concorrer a uma presidência. Então a esquerda está bem preocupada, e talvez essa possa ser uma estratégia aí para tirar o Lula de cena. E aí eles vão ficar falando igual na época da Dilma, que é golpe, que não deixaram ele governar, que tiraram ele antes de tudo. O que vocês acham? Vão comentando aí, mas é o que eu tô sentindo em relação a isso. Eu acho que vai rolar, hein? Então vamos ver, fiquem ligados no canal, em breve eu volto com mais informação.